Fala galera, tudo bem? Me chamo Sávio, sou professor de Administração e Ciências Contábeis. É um imenso prazer estar participando deste evento de contabilidade. Então vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na área tributária. Eu trabalho há 10 anos com isso e digo para quem quiser atuar no ramo que não se aprende da noite para o dia, é uma área bem complexa, mas que não é impossível. Então se você se dedicar, estudar, correr atrás, com certeza vai se dar bem. O nosso tema é planejamento tributário, então a gente vai comentar sobre tributos, sobre quem paga esses tributos, também o que é o planejamento tributário, né, sua finalidade, elisão e evasão fiscal e, finalizando, como essa ferramenta é útil no nosso dia a dia, como a gente pode utilizar essa ferramenta de forma estratégica na nossa atuação como profissional, né? Como a gente pode utilizar isso de forma estratégica para atrair mais clientes, ok? Então, galera, iniciando lá em tributos, para que vocês entendam o contexto. Vocês já devem ter visto falar o seguinte ditado: no Brasil tem muito imposto, eu pago muito imposto, né? Nossa, no Brasil tudo é imposto, mas não, galera. No Brasil, nós temos 12 impostos, né? Então, o Brasil tem uma alta carga tributária. Então, mas como assim, professor? Tributos, pense da seguinte forma: tributos é o geralzão. Dentro de tributos, nós temos impostos, taxas e contribuições. Qual que é a diferença de uma para outra? Tem uma grande diferença. Impostos, galera, deixa eu lembrar-os de cabeça aqui, mas nós temos lá exemplos, né? ICMS, IPVA, IPTU, IPI, ITCMD, Imposto de Renda, IOF, se não me engano, são os que eu lembro de cabeça, mas nós temos 12. Imposto não tem contraprestação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pago IPVA, né, o governo não tem a obrigação de utilizar este IPVA, esse valor arrecadado do IPVA, para consertar asfalto, né? Ele pode pegar esse valor e utilizar lá em educação, em saúde, em transporte público. E tudo isso vai depender da necessidade do nosso povo, da nossa sociedade. Então ele vai destinar conforme a necessidade da sociedade, ok? Então não tem contraprestação, né? Deve ter ouvido falar também, falando, pague IPVA, estrada ruim. Não tem contraprestação, pessoal, né? Paguei IPTU, não tem asfalto na minha rua. Não tem contraprestação, né? A prefeitura pode usar o valor do IPTU para destinar lá para uma escola, por exemplo. Então não tem destinação. Taxas já é diferente. Taxas, a gente tem uma contraprestação. Por exemplo, paguei uma taxa lá de uma vistoria no Detran. Eu vou ter um serviço em troca. Paguei uma taxa na prefeitura, vou ter um serviço em troca. Paguei uma taxa em um outro estabelecimento público, tem um serviço em troca, né? Tem uma contraprestação. Imposto não tem contraprestação, olha a diferença. Então, paguei imposto, o governo não tem a obrigação de destinar aquele valor por imposto que foi pago, né? Eu paguei PVA, não vou utilizar o PVA na estrada. Paguei IPTU, não vou fazer asfalto na frente da casa. Vou utilizar lá na educação, lá na saúde, né? Paguei uma taxa, né? A vistoria que eu comentei agora há pouco. Tem um serviço em troca. E as contribuições são contribuições sobre... como é que eu posso explicar para vocês? Que auxiliam nas atividades sociais do Estado. Então, isso são contribuições, né? Por exemplo, ali, as aposentadorias, os fundos de pensão, né, os auxílio-desemprego, tem lá também do SESI, são atividades aí de apoio, né, social. Então, essas são as contribuições que são recolhidas para essas atividades. Então, galera,
Tributos, impostos, taxas, contribuições. As três principais. Não esqueçam isso. Imposto, contraprestação, não tem contraprestação. Taxa tem contraprestação, né? Eu tenho serviço em troca. E as contribuições são arrecadações que são utilizadas aí em atividades sociais do Estado. Fechou? Aí o segundo tópico, né? Por que não? Quem é o responsável pelo pagamento dos tributos? Muitos empresários chegam e falam assim: minha empresa recolhe, minha empresa, né? Ou eu pago muito imposto, né? Eles falam, né? Pago imposto. Eu pago muito imposto. Ou pago muito tributo. Não, galera. Quem paga o tributo é o consumidor final. São vocês, né? Vocês vão comprar algo lá. Vou usar um exemplo bem chulo aqui. Mas pense na empresa lá, que ela tem lá um custo de produção, né, de R$20 e a parte de tributos é R$10. A empresa vai incluir esses R$10 no preço de venda. Então, quem que vai pagar o imposto, ou o tributo, desculpa, é o cliente, é o consumidor final. Então, eu digo isso para quebrar o paradigma, né? Vocês que vão ser futuros contadores, vão ter clientes, chegar o cliente, nossa, eu pago muito imposto, lógico que eles vão falar, né? Eu pago muito imposto. Fala, não, você não paga imposto, você repassa isso para o teu cliente, é o consumidor final que paga esse tributo. Então, galera, eu quis comentar com vocês isso, poderia falar só de planejamento, mas é para vocês terem uma base, né? O Brasil não tem muito imposto, ele tem uma alta carga tributária, nós temos impostos, taxas e contribuições. Quem que paga os tributos é o consumidor final, tudo é repassado lá no preço de venda. A empresa não vai bancar, né, esse tributo. Então, quanto mais a gente buscar reduzir os tributos empresariais, né, menos tributos nós, consumidores, vamos pagar. Fechou? Agora que a gente entra na parte de planejamento tributário. Galera, nós, né, você que vai ser um futuro contador e vai atuar no ramo tributário, para fazer um planejamento tributário, você precisa dominar algumas áreas da contabilidade, algumas áreas. Por exemplo, área tributária, lógico, e a área de departamento pessoal, né? Mas como assim? Porque pensa assim, uma área tributária. Nós temos vários tributos, né? Os que eu lembro, assim, que uma empresa paga no cotidiano, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS, ICMS, ISS, IPI. São os que eu lembro de cabeça. Então pense, cada tributo desse tem uma legislação, né? O ICMS tem uma legislação, o IPI tem uma legislação, né? O imposto de renda uma legislação, o INSS uma legislação. Então cada imposto tem a sua própria legislação. E você, profissional, precisa dominar isso. Ah, mas eu não domino tudo. Então você vai atrás de quem domina. Né? Você não precisa saber tudo, mas precisa saber aonde procurar, né? Aonde buscar ajuda. Né? Porque nós, eu digo assim, eu gosto muito de trabalhar em equipe, né? Porque uma pessoa só, né, ela até faz, mas sofre. Mas como a equipe você faz muito mais rápido e de uma forma mais com resultados melhores, vamos dizer assim. Então, galera, vou trabalhar na área, vou fazer um planejamento, preciso conhecer um pouco do fiscal, um pouco do empreendimento pessoal, né? Porque nós temos os encargos sociais que são recolhidos da parte trabalhista. Então, tudo isso é um gasto para a empresa, né? Por que eu uso gasto? Gasto inclui custo e despesa. Então, vou utilizar bastante o termo gasto aqui, né?
Então, nós temos gastos com impostos, tributos e gastos com encargos sociais, né? Então, o contador, né, o profissional responsável aí pela área tributária precisa conhecer um pouco de cada área para fazer planejamento. E se não saber tudo, busca alguém, né? Busca alguém. Então, galera, de início isso, conhecer um pouco de cada área para poder fazer planejamento. Se não souber, busca alguém que conhece e inicia-se ali o planejamento tributário. Aí que a gente entra na parte do que é o planejamento tributário. O planejamento tributário são meios, né, são formas lícitas de reduzir a carga tributária da empresa, né? Ou seja, a empresa pagar menos tributos de forma lícita, dentro da lei, né? Então, isso aí é planejamento tributário. Aí, dentro do planejamento tributário, nós temos elisão e evasão fiscal. O que é elisão fiscal? Elisão são meios lícitos de reduzir a carga tributária. Frisando, meios lícitos. Está lá na lei que a empresa pode utilizar tal benefício fiscal para reduzir sua carga tributária. Está escrito, né? Então, ela não está fora da lei. Ela está dentro da lei, está correta. Não tem nenhum perigo de dar rolo para essa empresa. Então, isso é elisão. Evasão já é diferente, pessoal. Evasão são meios ilícitos, né, de reduzir a carga tributária. Exemplo que muito acontece é o pessoal não tira nota, né, não tira nota de venda. Ou seja, está omitindo receita, não está pagando menos tributo, mas está omitindo o quanto que realmente a empresa está faturando. E isso, lógico, pode dar rolo para a empresa, ela pode ser penalizada. Então, evasão, meios ilícitos, ou seja, é ilegal, e elisão são meios lícitos. Ok, pessoal? Então, lembrem desses dois tópicos. Tá, mas como o planejamento tributário pode ser útil para nós, profissionais de contabilidade, né? Pensem assim, galera. O que a maioria dos escritórios fazem? Só apuram impostos, tributos. Nossa, tô com um imposto na cabeça. Então, só apuram tributos. Ou seja, eles não trazem aquele a mais para o seu cliente. Agora pensem, chega lá um contador, que é especialista em planejamento tributário, né? Viu? Vamos reformular a grade da tua empresa aí. Pega a grade da empresa lá, de acordo com a atividade dela, né? Vai lá, faz o estudo NCM por NCM, benefício por benefício, configura tudo certinho. Cara, reduz lá 5.000 de tributos dessa empresa. Lógico que essa empresa vai continuar com você. E você faz uma proposta, não esquece. Ó, eu faço planejamento tributário, mas, né, o meu valor é X. Eu vou cobrar isso. Por quê? Porque eu estou te reduzindo o que você ia pagar de tributos, né? E a gente sabe que qualquer gasto que é reduzido na empresa aumenta seu lucro, né? Então ele ia pagar 5.000, deixou de pagar 5.000, aumentou o lucro. E você pega uma parte, lógico, né? Tem que, né? Porque é um trabalho que você precisa horas e horas para fazer, né? Por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce que vende lá 20 NCMs. Por que eu falo 20 NCMs? NCM é o Código de Classificação Fiscal do Produto, né? Então, tem lá 10 produtos, podem estar no mesmo NCM, né? Então, tributa de acordo com o NCM do produto. Então, eu tenho lá 20 NCMs. Eu vendo lá para 27 estados do Brasil, né? São 27 legislações de exemplo do ICMS que eu preciso ler, né? Então, olha o trabalho que você vai ter.
Então tem que cobrar bem, né? Só que você vai trazer resultados para o teu cliente, né? E pense, esse cliente reduzindo a carga tributária, né, ele vai conseguir ser mais competitivo, porque ele vai ter um preço melhor, né? Aquilo que eu falei lá no início, reduziu, quem paga o tributo é o consumidor final. Reduziu a carga tributária, eu não preciso passar isso para o meu cliente. Eu posso reduzir e eu posso ter um preço bem mais competitivo do que o meu outro concorrente. Então, galera, outro exemplo, agora que vem na cabeça aqui, ó, a gente está no estado de divisa aqui, né, que é Paraná, Santa Catarina. Se você abrir uma empresa no Paraná, vamos pegar aqui uma empresa do ramo que vende roupa, né, comércio de roupa. Se você abrir lá no Paraná, você não paga ICMS até R$360 mil. Você é isento, a sua empresa é isenta de ICMS. Agora, essa empresa, a mesma empresa, o mesmo ramo, abriu aqui em Porto União, Santa Catarina, já paga ICMS do zero. Iniciou a empresa, já começa pagando ICMS. Qual que vai ter o preço mais competitivo? Vamos supor que lá em Porto União dá R$1.000 de ICMS do que aqui no Paraná. Então aqui no Paraná ele paga R$1.000 a menos. Ou seja, lá em Porto União é R$1.000 a mais que essa empresa precisa vender para cobrir o seu gasto com tributos. E aqui não. Aqui ela ganha R$1.000. Ela deixa de pagar R$1.000. Qual que vai ter o preço mais competitivo? Lógica do Paraná. Mesmo produto. Aqui o gasto é menor. Consegue passar um preço melhor para o cliente. É mais competitiva. Eu, como consumidor, ia comprar aqui, lógico. Paraná. Se é o mesmo produto, por que eu vou pagar mais? Não tem um up a mais ali para fazer comprar se os dois produtos são iguais. Então, aí que entra a questão do planejamento tributário. A empresa vai chegar lá, a gente tem 13 regimes, Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido. Ela vai chegar, de acordo com a minha atividade, qual regime é melhor? Regime tributário, pessoal, são as formas de tributar as empresas, o faturamento das empresas. Qual que é melhor? Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido? Resumindo aqui para vocês, Simples Nacional, os tributos são recolhidos em uma única guia, né? Então a base é o faturamento total da empresa, aplica-se uma alíquota, né, de acordo com a faixa que ela se enquadra, e aí tem-se o valor dos tributos, né? Sai tudo em uma guia lá, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, INSS, ICMS e ISS se a empresa pagar serviço, prestar serviço. Então sai tudo em uma guia só. Lucro presumido já é diferente. Lucro presumido é uma presunção, né? O governo presume que, de acordo com sua atividade, você vai ter tantos por cento de lucro, né? Então eu faturei, eu tenho uma clínica, eu presto serviço, eu faturei R$100 mil. Né? Lá, na legislação, diz que a atividade de prestação de serviço tem um lucro estimado de 32%. Então, sobre esses 100 mil, eu vou aplicar 32%, vou ter lá a minha presunção, que é 32 mil, lógico, né? E sobre esses 32 mil, vou aplicar 15,9% de imposto de renda. E aí nós temos o lucro real. O lucro real, você vai ter teu faturamento, vai ter as despesas dedutíveis, né? Então, algumas despesas ali você pode deduzir ali, aí você vai ter um lucro real, né? O próprio nome diz, é o lucro real da empresa. Aí você vai tributar ali em cima desse lucro. Mas qual que é melhor? Depende, pessoal. Tem atividades que Simples Nacional é melhor, tem atividades que presumido é melhor, tem atividades que lucro real é melhor, né? Exemplo, uma empresa que tem bastante despesa, né? Comentei com vocês, lucro real, ela consegue abater algumas despesas do seu lucro. Então, se ela tem bastante despesa, vamos pegar lá uma transportadora,
que tem bastante despesa. Essa transportadora é melhor no lucro real. Tem com pneu, manutenção, com IPVA, né? Daí tem a folha, enfim, galera. Lógico, não são todas que são dedutíveis, né? Mas são exemplos. Aí você consegue abater do teu lucro reduz, você paga lá menos tributos. Agora, uma empresa que tem bastante despesa ir para um lucro presumido já não compensa, né? Porque ela não vai conseguir abater essas despesas, né? O Estado vai falar, é 16% lá, exemplo, né? É 16% lá, a tua presunção. Aí você, puxa, né? Eu ia pagar, no lucro real eu ia pagar lá, exemplo, 20 mil, no lucro presumido eu vou pagar 40 mil. Né? Então tudo vai depender. Uma clínica, né, uma clínica médica, vai ter lá uma assistente lá para fazer agendamento e tudo mais, uma salinha e só, né? Vamos pegar uma bem simples, né? O médico vai fazer as consultas lá. Não tem muita despesa, né? Então uma dessa no lucro real não compensa. Já compensa lá no presumido, né? Porque daí é 32%, já tem ali uma base. No Simples Nacional, talvez a atividade não é permitida, né? Tudo vai depender, você tem que fazer um estudo. Então, é muito importante o pessoal fazer o planejamento. E sempre um ano antes, né? Chega lá em novembro, vamos fazer o planejamento tributário da empresa, hein? Né? Porque se não chega lá em janeiro, não tem como. Né? É muito corrido, é muita coisa para fazer. A empresa já vai ter escolhido a opção ali de regime dela. Ou seja, ela tem que ficar todo o ano todo naquele regime, para daí poder mudar para um outro regime. Então, galera, tudo vocês têm que estudar o perfil da empresa. Né? Sempre vejam isso, vão lá na empresa, conversem com os donos, estudem a atividade, busquem na lei brechas, né? Que sejam lícitas, que consigam reduzir de forma legal, para que para essa empresa não ter problema. Né? E lógico, esse empresário vai permanecer contigo na empresa, ele vai estar satisfeito com o teu trabalho, ele vai te pagar mais por isso. Então, essa é a importância do planejamento tributário. Né? Pagar só o que é devido. Por quê, galera? Se eu recolher lá, vamos supor, a minha empresa, sem planejamento tributário, paga 15 mil de tributos por mês. 15 mil, né? Paguei lá o ano todo ali 15, 16 mil ali, né? 14 a 16, exemplo ali. Aí eu fui lá, fiz um planejamento tributário, achei lá um benefício fiscal lá, monofásico, por exemplo, para a empresa lá, do PIS e COFINS, e consegui reduzir para 10 mil, né? Então essa empresa ela paga ali 9, 10 mil ali por mês de tributos. Então ela pagava 15, 16, agora ela paga 9, 10. Então são 6 mil a menos. Né? Você acha que o governo, lógico, dá para entrar daí com pedido de restituição, né? Mas vamos supor que não fosse feito esse planejamento. Esses 6 mil a mais, 5, 6 mil, o governo ia falar, viu, fulano, vocês estão pagando a mais ali, já foi recolhido o PIS e COFINS lá na indústria, né? Vocês não precisam pagar sobre esses produtos. Não falam nada. Fica lá no cofre, lá bem guardadinho, e você que tem que correr atrás. Né? Se você fizer um estudo, você consegue restituir os 5 anos, né? Mas é isso, galera. Então, espero que seja de grande valia para vocês, né? Essa parte aí foi um pouco assim da experiência do dia a dia. Até reparem que eu não estou utilizando nenhum papel, nenhuma caneta, né? São exemplos do dia a dia aí que compartilhei com vocês. E aquilo que eu comentei, quem quiser seguir no ramo aí, na área, estude, se dedique. Se precisar da minha ajuda, tamo aí, conte comigo. E acho que é isso aí, galera. Obrigado a todos, espero que gostem. Um grande abraço aí e até a próxima.